gente iniciar esse assunto maravilhoso, né? Que é a mulher sem tempo. Você também é assim? Você também passa por esse probleminha de não ter tempo? Ai, porque o tempo é difícil, né? O tempo parece que ele trabalha contra nós. Será o que que é isso? Será que é ele que trabalha contra nós ou nós que trabalhamos contra ele? Oi, Ana Maria, seja bem-vinda, minha querida. Bom, pessoal, vou chamar a nossa convidada. As outras vão chegando, né? Tá bom? Aproveitando, mulheres, antes de chamar a nossa convidada, tá vendo esse aviãozinho aí embaixo? Me ajude. Pega esse aviãozinho e manda para todas as suas amigas, todos os seus conhecidos, todas as mulheres cheias de graça, manda um monte de aviãozinho, porque eu já mandei meus aviãozinhos aqui, ó. Olha, estou online, já vou aqui, né, aproveitando, lembrando a minhas amadas que nós estamos online, né? Então, vamos mandando aí aviãozinho. Você já mandou? Você já mandou o seu aviãozinho? Manda aí. Manda um monte de aviãozinho aí, ó. Convidando nossas amigas pro... Eu já mandei. Mandei para todos os meus contatos. Manda aí para muitas mulheres agora, porque elas vão começar a chegar. Elas vão lembrar. Oi, Lilica. Tava até preocupada, né, querida? Você trabalhando, mas ligada aí no Mulheres Cheias de Graça. Então vamos lá, vamos chamar a nossa convidada, ela já está esperando. Aqui, vamos ver, estamos esperando pela Késia. Késia, estamos só esperando você aceitar, ela está chegando, gente. Oi, Késia, tudo bem, Tudo minha bem? amada? Que alegria te receber aqui no Mulheres Cheias de Graça. Seja muito bem-vinda. Nós estamos verdadeiramente honradas com a sua presença aqui, tá bom? E aí, eu quero que Eu- você se apresente para as nossas graças aqui, para elas saberem quem você é. Vamos lá, então. Um prazer enorme te conhecer, irmã Magda. Que maravilhosa que você é. Linda, preciosa. Tô Obrigada, linda é amando falar você. contigo. Muito bem, eu sou Késia Queiroz, né? Eu sou esposa do Christian Queiroz. Sou filha de Ana Maria. O meu papai já está na glória. E sou mãe de 3 garotos. Vivo por conta da casa, o meu tempo é empregado para a família. Então, para mim, esse tema foi desafiador, porque veio assim de encontro a realmente aquilo que eu preciso também colocar em prática como todo mundo. Como todo mundo. E pelo que eu vejo, é apaixonada Exatamente. de livro, porque parece que atrás de você tá cheio de livros. Ah, sim, geralmente a irmã já deve ter visto que eu faço os devocionais diários ao ar livre, no meio da Sim, natureza. Mas hoje não teve jeito. Tinha que vir para o escritório, eu pedi permissão ao marido para entrar no escritório dele. muito bom. Mas aí, É isso Késia, aí. você é só dona de casa, mas eu sei também que você já pastoreou, né? Você já teve um ministério pastoral. Sim, sim. Eu sou formada em pedagogia e Ok. tive um período que estive pastoreando junto do meu esposo também. Inclusive, eu quero agradecer porque quem me ligou a você foi a Kênia Araújo. A Foi Kênia que nos verdade. apresentou. E eu fui pastora da Kênia também, da irmã dela, a Keide. Então, ó, Tá um aqui, as beijo para duas vocês. estão aqui te ouvindo. A mãe dela também está aqui te ouvindo. Então, Sim, pastora, me diz uma coisa. Nosso grupo, a gente tem trabalhado muito a mulher. E essa questão de tempo para a mulher é um desafio, não é mesmo? A gente parece que tem dia que sim, não tem tempo para nada. A gente não tem tempo nem para ler a Bíblia e orar. A gente corre o dia verdade. todo. No final do dia, a gente está aqui, estafada. E sempre que alguém fala assim, olha, eu não tenho tempo. Me fala, o que acontece com o tempo da gente? É a gente mesmo ou é o tempo contra a gente? Porque ele não para, né? Ele não nos dá trégua, ele não para, ele não volta, ele não retrocede. E o que acontece? Por que a gente tem tanto problema com a falta de tempo?
Bom, primeiramente vamos lembrar aquele texto bíblico bem famoso, conhecido de todos nós, que é Eclesiastes 3, né? A própria Bíblia, ela já direciona a gente de que tem tempo para todas as coisas. Então, Há tempo para existe, tudo. exato, há tempo para tudo. Se alguém quiser lembrar aí, vai em Eclesiastes 3 depois e dá uma lidinha ali para verificar que tudo tem um tempo para acontecer, né? A Bíblia, ela é o nosso manual, é o manual do fabricante. Então, ela já direciona a gente em tudo que a gente precisa fazer. Agora, é necessário que a gente tenha uma administração, né? Colocando isso na prática, é preciso uma administração. Então, eu diria que a gente tem aí, ó, o grau de importância, o grau de urgência e o grau das casualidades, né? O que é importante eu fazer? Isso já leva a eu fazer uma listinha, um planejamento, né? Todos nós precisamos colocar isso. A nossa vida é muito curta aqui, muito curta. Se a gente for pensar nisso e a gente não for colocar, não planejar a vida da gente no curto, no médio, no longo prazo, a nossa vida vai passar e nós não vamos realizar nada. Nem para Nada. nós, nem para o Senhor e muito menos para as pessoas que nós amamos, que convivem com a gente. Não é verdade? Então, qual é o seu grau de importância? Classifica aí. O que é prioridade? O que é urgência? E o que são as causalidades? O que são as causalidades? É aquele tempo livre. O que você vai dedicar naquele tempo livre? Para TV? Para leitura de um livro? Já agradeci, Gente. eu agradeço de coração esse mimo que vocês me presentearam, viu? O grupo todo aí, a Foi sua com equipe, prazer, com você. alegria. Exatamente, amei e vou priorizar também essa leitura nos meus momentos para mim. Muito bom. Então, eu, então, eu classificaria assim, né? A gente tem que organizar e estabelecer metas, senão um dia vai passar e a gente vai ficar naquela sensação de que gostaria de ter mais tempo e nunca tem. Não é verdade? Então, você Tá está dando para sugerindo entender? que a gente faça, você está sugerindo que a gente faça um planejamento, tipo uma listinha. Prega lá na geladeira. O Isso. que é importante, o que é prioridade para aquele dia, o que é E um casualidade, se tempo der eu livre, né? faço. E o tempo Isso. livre. Tem que Isso, um haver o tempo tempo livre que livre. você. Isso, que você se dedique a você também. Porque senão, minhas irmãs, a gente vai fazer muito e não vai fazer nada. Porque estamos esgotadas, estamos cansadas, olhamos no espelho e vemos só um trapo de mulher. Por quê? Porque não dedicou um tempo também a você. E eu digo esse tempo a você, não é você pegar um pote de sorvete e sentar na sala e vou mexer no celular ou na televisão. E engordar, nada contra a gente. Aqui está ganhando uns quilinhos. Até eu já ganhei uns quilinhos. Nada contra o Mas não é sorvete. nada contra o sorvete também. Mas, porque senão a gente vai se afundando naquele desgaste, e é É aí verdade. onde entra aquela seta do inimigo com depressão, com angústia, né? Com toda sorte de dificuldades que É vão verdade. só nos fazer desgastar e nunca alcançar o propósito, né? Eu falo isso para mim mesma, Então, na né? verdade, a gente não tem, nós não temos um planejamento, nós levantamos e fazemos igual o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Ou É, então a gente pega aquela rotina, e é engraçado, né, pastor? A gente pega aquela rotina de todo dia, eu tenho que levantar, eu tenho que lavar a louça, arrumar a casa, ou eu já tenho que correr para o trabalho, e não, olha, não dá, depois a gente conversa, e a gente vai procrastinando, deixando tudo para amanhã, o marido para amanhã, o filho para amanhã, porque eu tenho que ir ao trabalho. E vira aquela rotina de isso, forma que quando eu quero recuperar o tempo, aí eu já não tenho falta de tempo, aí eu já tenho um problema para resolver. E de exato. repente o tempo já não é mais meu amigo para que eu tenha tempo de resolver mais, né? Isso. E eu diria, né, e você, eu acredito que todo mundo vai concordar,
é que o primeiro e a prioridade desse tempo, a gente tem que organizar a rotina de forma que, ao levantar, de preferência ao levantar, a gente tem um tempinho com Deus. É Ele a nossa maior satisfação. É Ele que vai nos trazer a realização. Não é verdade? E eu quero dizer algo para vocês. Já foi feito um estudo científico de que tudo que a gente quer realizar, a gente precisa adquirir um hábito. E disse que em 21 dias, você adquire um hábito para qualquer coisa na vida. Para tudo que você quiser. Então, se você colocar como meta, a gente até vê isso na Bíblia, né? Lembra de Daniel, os 21 dias de oração, de jejum e tal, para poder quebrar um ciclo maligno? Ou seja, nós temos muitos ciclos ruins na nossa vida que precisam ser quebrados com bons hábitos, né? Então, já foi feito um estudo científico, não é religioso, nada disso, é científico. Que se a gente colocar em prática em 21 dias algo, aquilo vai permanecer como um bom hábito na nossa vida. Olha aí, mais uma dica. 21 então, dias. Estabelecer. Começar o dia falando com Deus. Isso. Por exemplo, na minha vida eu tenho um exemplo disso. Eu coloquei como meta que nesse ano de 2020, bem antes de sair essa pandemia no Brasil, que eu ia começar a fazer a leitura do livro Manancial para as Mulheres, de Elizabeth George. Eu ia fazer independente de quem ia me acompanhar. E eu ia fazer em vídeo, porque fazendo em vídeo eu ia me comprometer, entendeu? Aí eu fiz o primeiro dia. No que eu fiz o primeiro dia, eu pensei comigo, meu Deus, o que eu fui fazer da minha vida fazendo um voto de... Um livro grosso desse. Um voto de 365 dias de leitura desse devocional em vídeo para as pessoas acompanharem. Aí eu pensei, eu não vou conseguir, meu Deus, eu já fui com aquela sensação negativa. Aí no outro dia eu levantei cansada, o meu bebê ainda era pequenininho, noite sem dormir, né, no início. Mas quando deu assim, por volta da metade de um mês, eu já estava com aquilo como hábito. Entendeu? E é estranho como hoje eu disse para vocês que eu tive a minha conta hackeada, tive um monte de problema e eu não consegui acessar mais o YouTube, os meus canais, mas eu tô orando e tô pedindo a Deus e as minhas amigas também estão orando para que tudo retorne para eu voltar com os estudos diários. Mas hoje eu já achei estranho quebrar o hábito, entendeu? Do devocional. Então, tudo que a gente pegar para fazer e a gente fizer de coração, dá certo. Dá certo. E a gente precisa ter isso, tanto na vida pessoal, na vida familiar, com marido, filhos, familiares, né, que estão ao nosso redor, e tanto para as coisas do Senhor, né? Se você fizer isso, você vai se sentir mais realizada em toda a vida. Então é questão de hábito, estabelecer metas. O que é importante, o que é urgente e o que são coisas casuais. Você vai dar importância ao quê? Estabeleça uma listinha do que é urgente. Corra e faça aquilo, né? Depois você vai para aquilo que é importante. Porque tem coisas que são importantes, mas que podem ser negociadas ali e você fazer até depois para dar lugar àquilo que é urgente. E aí, estabeleça um tempo para você também. Para você respirar, para você colocar os pés para cima, para você se cuidar. Para você, né? Eu diria que começa por aí e a gente vai ter bom êxito. Bom, mas assim, fizemos as listinhas, estamos lá na geladeira, mas é engraçado que eu acho que tem alguns sabotadores do nosso tempo, né? Alguns ladrões de tempo. O que você acha que pode estar roubando o nosso tempo? Por que você acha que, por mais que o dia tenha 24 horas, eu trabalho só 8 horas, digamos no máximo 10, né? Falando de Brasil. 8 a 10 horas que eu trabalho, eu durmo 8 horas, já foi 16, 17 horas. Cadê o resto? O que você acha que tem roubado o tempo, principalmente da mulher? Você concordaria comigo que nos tempos modernos, eu acredito que esse dispositivo que a gente tem na mão, que pode ser uma bênção, é também a causa da gente acabar não conquistando aquela... Vai nos sabotar,
vamos dizer assim. Você concorda com isso? O celular. O celular. Eu acho que quase todo mundo acaba tendo uma certa dificuldade de estabelecer um tempo para redes sociais, vamos dizer assim, né? E às vezes deixa de fazer aquilo que é importante e às vezes até urgente para responder mensagens a tempo, aquela necessidade de agradar as pessoas, de querer ser curtido, enfim, de querer que alguém seja alcançado por alguma coisa que a gente postou, e às vezes a gente fica naquela ansiedade, gera uma ansiedade, e a ansiedade traz outros tipos de transtornos na nossa vida. Eu acho que eu diria isso, que a modernidade trouxe essas complicações para a vida da gente. Não, e é engraçado que eu tenho notado assim, o celular ninguém vive mais sem ele, não tem jeito, né? Nós substituímos um monte de coisa por causa do celular. Claro que a nossa vida ficou mais fácil com o celular. Sim. Mas assim, o que eu tenho visto é a qualidade do que as pessoas têm colocado tempo, colocado foco. São tantas coisas assim que não traz nada, que se você notar não te acrescenta nada. Muitas vezes eu deixo de buscar conhecimento, de ganhar conhecimento. Hoje, por exemplo, nós, aqui no Mulheres Cheias de Graça, nós lemos livros. Livros são caros, né? Com tantas despesas que a gente tem. Apesar de são úteis. Agora temos aquele dispositivo, né? Dispositivos que é o Kindle, que você pode ler online. E é algo que, assim, que me acrescenta muito, principalmente morando aqui e não tendo tanto acesso de livros em português. Então, me ajuda muito esse dispositivo de ler livro online. Quer dizer que há conteúdos online muito bom e é incrível como eu perco tempo com vídeos nada, sabe? Com tanta bobagem, tolos, fazendo né? figurinhas, memórias, outras coisas que não... Isso eu creio que também é uma sabotagem, né? A gente se sabota, né? Exatamente. Olha, é uma ferramenta maravilhosa se a gente souber empregar para a nossa edificação, né? O celular, a internet, né? Alguns aplicativos são ferramentas muito, muito interessantes para aprimorar a nossa vida, tanto no conhecimento, vamos dizer, da edificação, para a edificação cristã, quanto para a gente também conhecer melhor alguns outros assuntos, né? Tem um estudo científico também, eu gosto muito dessas coisas, que diz que se todos os dias a gente empregar 1 hora por dia em qualquer assunto que a gente queira crescer naquele assunto, disse que em 5 anos nós já teremos adquirido o conhecimento de uma faculdade. PhD. Sim, 1 hora por dia. Você entendeu? Em 1 hora por dia. Isso para qualquer coisa que você focar. Mas a gente vê que o inimigo é tão astuto, que está nas nossas mãos também a oportunidade da gente se perder, da gente perder o foco. As redes sociais são um perigo muito grande. Sem contar que, às vezes, alimenta a falsa sensação de que nós estamos bem, né? Elevando demais o nosso ego, as falsidades, né? Às vezes também as pessoas costumam perder o tempo ali desabafando para todo mundo coisas pessoais, ou seja, está perdendo tempo. A palavra de Deus diz que a gente tem que levar tudo em oração. Tudo a Deus em oração. E muitas vezes os servos do Senhor, os filhos de Deus, estão gastando o seu tempo caindo nesse engodo maligno, entendeu? De se exporem demais, né? Então eu vejo que essa ferramenta do celular, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Vai depender de nós, né? É verdade. Eu tenho visto que essa correria das mulheres não é fácil. São filhos, é marido, e é tantos desafios para nós, mas sabe que é engraçado? Que as pessoas que menos têm tempo, que falam, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo,
Essas pessoas, quando você vai dar uma olhadinha na rotina dela, a gente nota que ela pode otimizar o tempo. Agora, Pode. o que eu mais me preocupo nisso é que, além de hoje nós temos condições de ter celular, hoje todo mundo, menos dinheiro que tenha, tem que ter celular, né? Realmente a gente precisa do celular. Mas aí tem isso aqui, ó, atrás de mim, a TV. Gente, Sim. às vezes eu fico preocupada. Como é que os lares estão destruídos por conta disso daqui? É bênção? É. Esse, Tem muita coisa bacana? É. Mas você já viu que agora na pandemia, por exemplo, a gente sentava em frente à TV e só coisa negativa, vai morrer, já morreu, tem verdade. perigo de morrer, aconteceu, são 200 mil, são não sei quantos, e nos Estados Unidos e na Europa, e aquilo, e entrando, quer dizer, nós compramos o que eles falam, e com isso nosso tempo vai pelo ralo. Sem esquecer Verdade. das noveleiras, né? Eu não tenho tempo de me arrumar para o marido, eu não quero fazer sexo com o marido, porque eu tô enraivada por causa do que eu vi lá na novela. E eu acabo pegando o que eu vejo na novela, quer dizer, já gastei meu tempo todo, mas meu tempo que eu podia estar lá no meu amor e delícias, eu estou parada na frente da televisão, concordando com o que acontece lá, sem pensar que aquilo afeta a minha mente. E que Sim, impensadamente eu vou colocar aquilo em prática no primeiro momento que eu tiver oportunidade. O que você acha? verdade. Irmã Magda, infelizmente, você falou realmente algo interessante. Aqui em casa, a gente não tem o hábito da TV aberta, nem canais fechados também. A gente não tem hábito já há quase 10 anos que meu esposo e eu dizimamos a TV, telejornais das nossas vidas. Mas eu percebo que, infelizmente, na maioria dos lares, ainda tem entrado essas ferramentas da TV, né, dos jornais, das novelas, e isso tem sido uma forma de doutrinação para escravizar mesmo a mente das pessoas, para o Com medo, certeza. né? Para o medo, para as tentações, para o distanciamento familiar, não é? Então, infelizmente, muitas pessoas ainda têm se deixado governar. Às vezes a gente fala do celular, e acaba esquecendo que ainda tem muita gente que não está usando o celular completamente. Está com a televisão ligada 24 horas. Aí almoça o seu almoço como se estivesse ali comendo vísceras, sangue, entendeu? Por quê? Eu falo isso, pode ser assustador, mas é a verdade. Qual é a frequência que está entrando aqui? Frequência negativa, que vai abaixar a frequência do seu organismo também. O medo vai atrair muitas doenças, né? Doenças psíquicas, doenças emocionais psíquicas, né? Que também, ao longo do tempo, vai desenvolver patologias também. E as pessoas, parece que tudo baniu qualquer outro tipo de doença no mundo, né? Parece que agora só tem aquele tema. A gente não pode nem ficar falando muito o nome, senão eles cortam a gente, né? É verdade. Mas não é só a pandemia. A pandemia está trazendo consigo muitas outras enfermidades. O câncer continua matando. AVC, a quantidade de pessoas que tiveram AVC nesses dias, é o calor, junto o calor com o medo, com a aflição de ficar doente, e fica doente. Não é? É verdade. Pensou negativo. Deixou entrar aqui o que é negativo. Entrou pelas janelas da alma negativo, você vai estar completamente negativo. E a palavra de Deus diz o que pra gente? Que tudo que é bom, que tudo que é justo, que tudo que tem virtude, se há louvor nisto pensai. Tá Nisso falando pra gente pensar pensar. negativo? Não. É pra gente, ficar pra cima. Mesmo que tá difícil, pode cair o mundo, mas nós temos que lutar aqui dentro para estar em paz com o nosso Deus. Não é verdade? Verdade. Fora que a TV, ela tirou as famílias da mesa. Tirou. Como eu não tenho tempo, então eu vou aproveitar e vou comer na frente da TV. E Com às isso vezes, mesmo gerou, que não tirou da mesa, desculpa, com isso mesmo às gerou vezes que não famílias tirou. que não se
conversam, né? Não se unem mais. Televisão roubou o Isso. tempo. E fora que a gente come assim, pá, 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 a gente não nota o tanto que a gente está comendo rápido E às vezes e está aqui comendo, consequentemente. às vezes está comendo e o celular está aqui do lado, né? Tá aqui o celular do lado. E Amor. ninguém conversa sobre o dia, né? Não conversa sobre como foi o dia uns dos outros, porque eu preciso me conectar com o mundo. Conectado com o mundo, desconectado com quem realmente precisa estar conectado, né? Conectado do lar, Infelizmente. né? Conectado do lar. Eu tenho notado que outra coisa, que mais do que celular, mais do que televisão, tem me preocupado muito. O que você falou sobre as prioridades, né? Que precisa haver uma lista de prioridades. Algumas pessoas, elas têm lista de prioridades, sabe, Késia? Elas têm lista de prioridades. Acontece que no Verdade. topo da lista de prioridade não está Deus. Eu até Sim, comentei aqui num dos nossos devocionais e falei que eu conversando com uma pessoa, ela me falou, olha, eu quero que você ore por mim, porque minha vida está uma bagunça, minha casa está uma bagunça, eu já não sei mais o que fazer. Eu trabalho demais, eu não tenho nem tempo de buscar a Deus. Eu dei uma parada e falei, eu não posso fazer nada por ela. Porque não ter tempo para buscar a Deus é a mesma coisa de falar, Deus, ó, eu amo você, tá? Até eu acho você legal. Eu sei que você pode resolver tudo. Aliás, você é Deus, né? Olha, eu realmente te considero. Porém, eu estou muito ocupada. Eu não tenho tempo para falar com você, não dá tempo de ouvir o que você quer falar para mim. A gente conversa depois. O dia passa. E é engraçado, Kézia, que a gente esquece também que a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Quer dizer, ele está aqui dentro. Eu passo todo o dia sem conversar com o Espírito Santo, o dia inteiro. Eu não me lembro dele, eu não falo com ele, escutar muito menos. E quando chega de noite, exato. como eu estou arrasada, de cansada, Sim, esgotada. E aí, o que que eu falo? Olha, Deus, obrigada por esse dia, mas eu preciso de dormir. E eu acho que quando o tempo exato. chega nesse nível, você está no fim da linha. Exatamente. E a gente percebe isso nos relacionamentos com o conjugal e com os filhos. Imagine com Deus. Que a palavra de Imagine Deus com diz, Deus. se eu não for exato, que se eu não for capaz de amar a quem eu vejo, como é que eu vou poder amar a Deus que ele é invisível? É o Deus invisível. Ele está presente, mas ele é Deus invisível. Como é que eu posso ver Deus? Através do meu amor uns pelos outros, do amor uns pelos outros. É Né? Nós verdade. precisamos colocar em prática o amor uns pelos outros. Pelos outros. E amor não é só a gente pôr comida na mesa, não. Não é só a gente poder dizer, eu faço tudo por vocês e vocês. Não é isso. Amor é você realmente atender não só as necessidades físicas, mas é você, no altruísmo, uns com os outros, vocês estarem ligados, afeiçoados, gerindo o tempo para que vocês tenham tempo de estarem juntos, apegados em amor. E se eu não sou capaz de amar as pessoas que estão ao meu redor, né, nesse elo, como é que eu vou amar a Deus? O que é a verdadeira religião? É dizer que eu sou uma cristã, que eu participo da ceia, que eu vou à igreja dominicalmente? Isso não é a verdadeira religião. A verdadeira religião é o amor. E nós percebemos que, de certa forma, a pandemia, esse problema que está mundial, ele não é em vão também não, irmã Magda, porque a palavra de Deus diz que nenhuma folha cai sem que Deus permita. Foi É verdade. importante isso para nos peneirar, para testar os nossos corações. Eu digo que, nesse grande teste, ou tem gente sendo aprovado, porque está se exercitando, está colocando em prática o amor uns pelos outros e, consequentemente, também a Deus, né? Ou então está surtando de vez, né? Eu separo o mundo nesses dois aspectos no dia de hoje, sabe? Porque ou a gente está realmente lutando para conquistar uma vida com Deus, e eu tenho sido prova disso.
Esse ano, por mais turbulento que tem sido, irmã Magda, eu tenho encontrado uma paz tão... que é aquela paz que excede todo entendimento, como diz a palavra. Mas é porque eu tenho buscado em Deus força, e nessa força, Deus tem me melhorado como pessoa. Quando eu penso em surtar, eu lembro daquilo que eu vi de manhã na palavra, do alimento que eu me alimentei naquela manhã. Por isso que eu acho que o primeiro momento realmente do dia, a gente precisa dedicar a essa intimidade que você citou com Deus. Oi, Deus, tudo bem? E não é aquele assunto religioso, não. É o assunto de pai e filha mesmo, sabe? É de sentar no colo do pai e falar, paizinho, eu preciso de ti. Eu tenho essa e essa fraqueza. O meu coração está confuso assim, assim, assim. Por que a gente tem tanta facilidade de tricotar com as amigas, né? E com as pessoas? E com Deus eu não tenho essa facilidade. Eu vejo ele como aquele ser, né? Que a história e os antigos colocaram que é aquele ser barbudo, que a gente não pode se aproximar, e não é. É verdade. Deus é Alguém pura, tocava. Deus é pura energia. Ele enche onde nós estamos, porque ele é energia. Ele pode ser, ele pode se materializar em alguém, ou ele pode ser aquela energia que dentro de casa a gente ora e fala com ele, e ele enche o nosso espírito e nos conforta através do seu Espírito Santo, né? Eu não sei se as pessoas estão entendendo, mas eu acredito, é assim que é a minha visão. E sabe o que eu tenho notado, assim, ao longo da história, quando a gente ouve a história dos grandes pregadores, dos grandes homens e mulheres de Deus, porque a gente olha e fala, nossa, essa pessoa, assim, na linguagem cristã, na linguagem gospel, né? Nossa, esse cara é cheio do poder de Deus, né? Alguns ainda falam, é do reteté, né? Esse é do reteté. Mas você vê que todos eles... essa mulher é de Deus. Mas você vê que todos esses grandes homens e mulheres de Deus, eles tinham uma vida intensa de oração. Quer dizer, isso gasta tempo. Martinho Lutero disse que quanto mais desafios ele tinha naquele dia, quanto mais coisas ele tinha que fazer, ele não conseguiria fazer se ele não passasse pelo menos 2 horas em oração. 2 horas em oração. A Bíblia mesmo nos dá esses exemplos de pessoas que eram ocupadas, muito ocupadas, mas que um simples momento que tirou com Deus mudou a situação e a vida dela. Por exemplo, desculpa, Kézia, que está mudando o tempo e eu estou... Tranquilo. Tem uma aguinha aí? Aqui perto não, mas está tudo bem. Por exemplo, a Bíblia fala de Josué. Ele estava envolvido numa guerra. Uma pessoa que está envolvida numa guerra. Os inimigos eram ferozes. Ele tem tempo. Não, ele vai falar, cara, não dá para falar com você agora não, eu estou muito sem tempo. Mas teve um momento que ele falou, olha, dane-se a guerra. Eu vou conversar com Deus. E ele falou, Deus, ó, o negócio aqui tá... Fechou o tempo pro nosso lado, né? Tá ficando escuro. É o pit stop, né? Se escurecer, vai dar ruim, né? Como os jovens dizem, vai dar ruim, nós vamos perder a guerra. O que Deus fez? Só pelo tempo que ele parou para falar com ele. Ele falou, eu paro o tempo. Eu paro o sol até você vencer a guerra. Fico até com vontade de chorar, sabe? Quantas vezes Deus podia parar o tempo para nós? Quantas vezes Deus podia parar aquela situação? Quantas vezes Deus podia parar tudo até você vencer? E Ele não tem como fazer, porque nós não damos tempo para Ele. Outra história é a história de Ezequias, né? O profeta foi lá e falou, você vai morrer, você põe a sua casa em ordem, porque Deus falou que você vai morrer. Ele falou, como assim? Gente, eu sou rei, eu sou ocupado demais, eu tenho uma nação para governar, eu sou uma pessoa extremamente ocupada, eu não tenho tempo. Né? E ele estava doente, e já nervoso, com certeza estressado, porque não podia levantar para cuidar dos afazeres.
E ele tirou um tempo, virou a cara para a parede e falou com Deus: Deus, não posso morrer. E engraçado que foi imediatamente. Deus falou: ó, volta lá e fala para ele que ele não vai morrer mais. Ele falou: não, tudo bem, você está falando, mas como é que eu vou ter certeza? Tem algum sinal? E Deus falou: você quer que eu adiante o tempo ou que eu faça o tempo voltar? Ele falou: bom, para a sombra andar para frente é natural, o tempo vai para frente. Mas para essa sombra voltar, para esse tempo retroceder, isso é mais difícil, então eu quero que retroceda. E o que Deus fez? Deus falou: tempo, retroceda. Retroceda para mim falar para ele que eu vou fazer você viver. Se Deus fez isso antes, será que Deus mudou? Não. Será que esse mesmo Deus que parou o tempo por amor aos seus servos não faria a mesma coisa por nós por 10 minutos de oração? Não é verdade? Verdade. Uhum. Esse Exatamente. Deus... Sim, Pode falar. sim. E eu percebo que, mesmo que a gente esteja muito ocupado, o que foi que Jesus falou? Orar em todo tempo, né? Orar em todo tempo. Em todo tempo no Espírito, né? Porque essa é a vontade de Deus para vocês. Como é que a gente vai vencer a batalha? O nosso inimigo não tem descanso. Eu até já ouvi alguém falar num tom de brincadeira que o diabo ele é trabalhador, entendeu? Ele não para. É brincadeiras à parte, mas é verdade. O nosso inimigo, ele não tem descanso. Ele tem no reino dele toda uma estratégia, né? É muito estratégico o mundo espiritual, cheio de estratégias de guerra. Então, como que nós podemos nos desconectar com Deus e permitir que a nossa vida seja assombrada pelo inimigo simplesmente porque a gente deixa de estabelecer metas? Como eu disse, esse mundo é muito passageiro, tudo é passageiro. Um dia eu tô aqui, eu não sei de amanhã. Não sei o que vai acontecer daqui uma hora. Mas eu preciso estabelecer metas para eu poder dizer, independente de quando Deus me retirar daqui, né, nos retirar daqui, porque de uma coisa a gente tem que ter certeza. Nesse mundo, a certeza que a gente tem é que um dia a gente vai ser colhido, né? E eu tenho que chegar ao final, a hora que Deus me requerer, como a parábola do administrador fiel, né, infiel, se eu não me engano, vai ter uma hora que eu vou ter que dizer: combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. Eu tenho colocado isso na minha meta. Sempre que eu lembro que eu estou desanimada, que eu não consegui alcançar aquilo que eu gostaria, eu penso: mas eu vim aqui com propósito. Eu não desci aqui para ficar só me embelezando ou comprando a última roupa da moda, o último sapato de grife, e isso e aquilo. Essas coisas são coisas momentâneas e supérfluas que são feitas neste mundo Matrix justamente para me tirar o foco, para impedir que um dia eu possa dizer, né, combati o bom combate, guardei a fé e completei a carreira. É essa que deve ser a nossa meta, né? Eu acredito que os nossos dias são dias muito pesados, são dias muito difíceis, e não são diferentes do tempo do apóstolo Paulo, do tempo dos antigos, não. Eu até acho que as nossas armas de guerra, quer dizer, a nossa guerra hoje, apesar de que a gente não vive aquela vida de mártir do tempo passado, mas eu acho que nesses dias presentes é muito mais perigoso, sabe? Porque a gente se distrai muito facilmente. E nessas distrações é onde a gente pode perder facilmente a guerra para o inimigo, sabe? Por isso, a importância da gente estabelecer meta, para que tudo que a gente fizer, a gente consiga alcançar o propósito e possamos respirar aliviados. Obrigada, Senhor. Concluir mais um dia. Com excelência, né? Então, acho que tudo gira no que você está falando, metas, né? Organização. Quando a gente lê em Provérbios 31 sobre a mulher virtuosa, gente, que mulher era aquela?
Ela levantava Sim. cedo, dava ordem para ela, tinha tempo de costurar, tinha tempo de fazer roupa, era vendedora também, fazia ginástica. Como que aquela mulher tinha tempo? Mas o que eu vejo Eu é, acho que ela não essa tinha mulher, celular. eu acho também, mas ela devia ter alguma coisa que eu chamava atenção. A questão é, É ela verdade. tinha organização. Sim, Sabe, eu acho que quando você entende o que você tem que fazer durante a semana, na semana a gente já sabe, tem que lavar roupa, tem que passar ou dobrar roupas, né? Na semana, de repente, você tem que fazer um bolo, se você queira. Nós já sabemos o que a gente tem que fazer durante a semana toda. Tem o dia de ir na igreja, né? Tem o dia de fazer tarefa com o filho. Então, por que não dividir isso na semana? Eu tenho brigado muito com as mulheres que falam para mim que vai fazer faxina no sábado. Eu tenho brigado com elas, porque eu falo, por é que que você não verdade. divide essa faxina durante a semana? Porque no Uhum. sábado é o dia que o marido está em casa, e aí eu tô, ó, o cabelo para cima, né? Cheirando que boa, cheirando desinfetante. Então, por que não organizar o tempo? Olha, eu vou fazer um pouquinho hoje. Aqui em casa eu tenho um desafio enorme com as roupas, né? Eu sou muito assim, meia cri-cri com roupa, e passar as roupas está sendo muito difícil para mim por causa do meu tempo. Que eu faço? Eu vou todo dia um pouco, todo dia um pouco, todo dia um pouco, para quando chegar no sábado, eu poder sentar aqui uma hora e fazer uma live, e depois ainda vamos ter sorteio depois da live, viu, mulheres? E por quê? Porque eu organizei a minha semana. Então, sem uma Sim, organização, sem meta, não tem mulher que vai ter tempo. Então, eu já não sei verdade. mais se o nome é falta de tempo ou é desculpa. Porque os Uhum, grandes verdade. especialistas nisso diz que, na verdade, a desculpa é a desculpa para me não ter falta de tempo, né? Toda desculpa, toda É minha falta de verdade. tempo, na verdade, é uma desculpa que eu dou para não ter levantado um pouquinho mais cedo, para não ter me esforçado para ler a Bíblia, e eu dou desculpa para não tirar a bunda do sofá e lavar aquela louça logo, ou eu dou desculpa para não ter um pouquinho de ânimo para servir o meu marido, para dar tempo para os meus filhos. Será que não está E faltando cortar as desculpas? sim. E outra coisa, eu percebi que muitas vezes a gente se sobrecarrega muito só na gente. E a gente precisa desafiar o nosso lar a ser um lar mais participativo. Ou seja, todo Participativo. mundo tem que colaborar para não sobrecarregar. Porque se sobrecarrega só a gente, as pessoas não vão dar valor se não fizer parte daquele projeto familiar de organizar. Ou seja, eu estou me esforçando para isso, viu, Irmã Magda? Eu tenho muita mania de atrair tudo para mim. Eu querer fazer Mas sozinha. é que Só que o que nós somos as acontece? mulheres maravilhas. Se eu, ó, trocar o bebê, não tem que ser eu, porque, nossa, você não sabe. Aí o marido fala, ah, é É, ótimo. Lavar, não, pode deixar que eu faço. Você não sabe fazer. E depois eu reclamo que eles não ajudam. Mas eles não e aí aprenderam, depois ninguém a gente deixou eles fazer. E aí depois a gente ainda fica dizendo, eu que faço tudo nessa casa. Aí se esbraveja, e grita, e ira, e bate porta, né? Eu não sei, eu sou humana e eu sei que vocês também são. E às vezes a gente fica tão sobrecarregada que a gente entra numa fadiga mental tão, tão impressionante que a gente não adoece só a gente adoece todo mundo. Porque Todo mundo da uma casa. É mulher verdade. infeliz, uma mulher infeliz, ela amarga a casa inteira, ela adoece a casa inteira, né? Por É isso, mais verdade. uma vez a gente volta no início. É preciso ter meta, é preciso estabelecer o que que eu quero fazer naquele dia. Gente, E aí parar de dar desculpas, às né, vezes Kézia? Parar de dar para não desculpa. para parar de dar desculpa. Quando eu falo isso é porque eu também tô junto com vocês nessa maratona, sabe? A gente tá nessa maratona para organizar o tempo. Porque a palavra de Deus diz que no final dos tempos, e eu creio, não sei vocês, mas eu creio que a gente está vivendo tempos proféticos, tempos assim, é um fechamento de era que nós estamos vivendo, sabe? E com ele, parece que o tempo está encurtando, igual a palavra disse, que nos finais do tempo, os tempos seriam mais curtos, né? Eu esqueci a palavra aqui agora,
mas que os tempos, eles remiriam, não lembro agora, mas é o que está acontecendo. A gente tem a impressão que parece que 24 horas já são 18 horas apenas. E disse que isso é provado cientificamente, de que o tempo ele está remindo, né? Remindo, ele está diminuindo. Então, tem mais essa para a gente ainda colocar como no nosso pensamento de que os tempos são difíceis, e a palavra do Senhor diz lá em Colossenses 4:5, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Ou seja, é com os de fora, é com os de dentro, é com o Senhor, é na nossa administração da nossa vida com Deus. Precisamos andar em sabedoria. Gente, e sabedoria é algo que veio de dom para mim, para a irmã Magda? Não. É algo que a gente tem que conquistar todo dia. Ninguém é sábio porque recebeu esse dom, não. É algo que a gente tem que lutar todos os dias para ter. Às vezes, quando as pessoas me chamam, às vezes algumas pessoas me chamam de sábia, eu fico olhando assim, meu Deus, não sabe o que eu passo, né? Para poder. Não, e agora tem o homeschool, né? Agora tem o homeschool para nos ajudar a encher mais o tempo. Como é isso? O homeschool está acabando com as mulheres. Olha, mas eu sou mãe homeschool já tem 7 anos. Muito antes da pandemia, eu e meu esposo adotamos a prática do homeschooling. E eu posso dizer para você, não me desgasta nesse aspecto, não me desgasta. Por quê? Porque eu sei as metas de estudo que eu quero alcançar para os meus filhos. Eu estabeleci o que eu quero que eles aprendam. O sistema do mundo não entra. Aqueles livros de escola, aqui em casa não entra, não. Não entra. Porque eu sei que aquilo é um passatempo para fazer com que nossos filhos fiquem tão cansados, tão cheios, que faz com que os pais se estressem muito mais. É calhamaço de tarefa, de projetos. Gente, as crianças precisam viver a vida de criança. E precisam ter os seus pais emocionalmente bem. Os meus filhos, irmã Magna, estudam 2 horas no máximo por dia. No tempo livre, eles estão aprendendo também, porque a casa da gente vira um laboratório. Vira um laboratório de estudos. Uma perguntinha que eles fazem é um tema para pesquisas. Então, para que aquele tanto de livro cansando a vida das nossas crianças e estressando os pais, quando o dia inteiro é um laboratório de aprendizado? Inclusive e principalmente o aprendizado dos princípios do reino de Deus, que são os mais importantes do que qualquer disciplina acadêmica. Então, o homeschooling, da forma como veio empregado com a pandemia, a forma que as escolas estão trabalhando está estressando muito mais do que realmente é o propósito de um verdadeiro homeschooling. Entendeu? Eu falo isso, Kézia, você já faz homeschool há 7 anos. Agora, a questão é que a falta de tempo fizeram com que os pais terceirizassem a educação dos filhos para a escola. E agora que eles estão precisando dividir com a escola o ensinamento aos filhos, agora todo mundo, pirou. Porque não havia essa prática de eu vou ensinar meu filho. A escola que ensina. Exato. Eu não entendo disso. Então agora Deus foi maravilhoso, sabe? A gente reclama da pandemia, mas Deus nos trouxe isso de volta. Olha, eu quero que os pais ensinem os filhos. Não é para terceirizar a educação do filho. A escola, vamos colocar a escola como um auxiliar. E não como a educadora de primeiro grau na vida dos nossos filhos. De primeiro grau. Exato. Houve uma acomodação muito grande, né, irmã Magda, em relação aos pais, igual a irmã colocou, nessa questão de terceirizar, os pais acomodaram, inclusive nos aspectos emocionais e até espirituais, que tem destruído a vida dos filhos e feito os filhos se distanciarem de Deus e da própria família. Tendo até... Então, realmente, essa pandemia, por mais que às vezes a gente fica chateado com o uso de máscara, com isso e com aquilo, mas tem um propósito nisso tudo. Tem um propósito. É fazer as pessoas desacelerar, sabe? Se reconfigurar no seu espiritual, nas suas emoções e também fisicamente.
tudo tem um projeto. Então, eu não entendo nada, eu não sei de nada, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Para o bem daqueles que amam a Deus, né? Bom, Sim, nosso tempo está acabando, exatamente. Késia. Foi rápido, né? Já Nossa, nem deu tempo de pôr a conversa em dia. Muito rápido. Bom, do que nós podemos concluir aqui é: mulheres, façam metas, façam um planejamento, como a Késia falou, colocando o que é prioridade. Ah, fala de novo, Késia, o que é prioridade. prioridade você estabelece o que é prioridade, aquilo que você, Prioridade, isso, aquilo que é urgente, e aquilo que é depois, urgente. dentro disso tudo, tem o seu tempo casual também para alguma distração, porque nós não somos de ferro, né? Nós não somos de Nós ferro. não Mas eu somos quero deixar livres, né? eu quero deixar um recadinho. Mas você, minha irmã e amiga, que porventura vai entrar nesse hábito de estabelecer as metas, se caso você deslizar com você mesmo e não conseguir, não desista. Não desista. Entendeu? Muito bom. Não se julgue, não se apedreje. Nós temos mania de nos auto-apedrejar, sabe? De auto nos condenar. Não! Começa de novo. Vá lá no início. E fique firme, porque Exatamente. Deus vai te fazer vencedora. Amém? Amém. Bom, muita coisa, aprendemos muita coisa, né? Nós não precisamos ser escravas do tempo, de jeito nenhum, se a gente organizar, se a gente estabelecer metas, se a gente colocar o que é importante, o que é urgente. De repente, alguma Isso. coisa é importante, mas não é urgente, eu posso deixar Pode para ser depois. negociado. Porque Isso. você já percebeu, muitas vezes o filho está precisando da gente naquele momento, Tá. mas a gente não toma isso como urgente. Nós temos, não, a prioridade, não posso, menina, eu tenho que lavar essas vasilhas, eu tenho que limpar essa casa, espera. E a urgência da criança, que deveria ser atendida naquele momento, fica para depois, até o traficante o roubar. Exato. Isso. E olha, irmã Magda, sabe como que eu vou conseguir entender o coração dos nossos filhos? Como que a gente vai conseguir entender? Cultivando a nossa intimidade com o Espírito Santo. Nós vamos sentir, eu falo por mim mesmo, teve horas que eu senti aquela sombra escura na vida dos filhos. Eu parei o almoço, eu parei tudo, sentei no chão com eles e a gente foi se abraçar, orar juntos. Esse ano eu experimentei a conversão do meu filho de 7 anos, numa situação que eu estava cortando frango. Glória a Deus. Quando eu percebi que meu filhinho estava chorando lá atrás, e ele fez um altarzinho de oração e confessou os pecados dele para Jesus sozinho e veio me contar. Naquele momento eu parei tudo, sentei com eles, porque ele e o outro irmão estavam em conflito, e recebi essa dádiva de ver meu filho aceitar Jesus no seu coraçãozinho. Isso não teve apelo dentro da igreja, não. Não teve apelo dentro da igreja, foi lá no interior da nossa casa. Ou seja, os conflitos são importantes também para que a gente passe a perceber onde está precisando ser resolvida alguma coisa, né? É muita coisa para falar. A gente só acha isso administrando o tempo, né? Kézia, nós vamos te convidar outras vezes. Vamos, que eu já vi que nós vamos entrar numa próxima fase, vamos falar sobre filhos. Eu quero te convidar uma outra vez para a gente vir conversar sobre isso. Há muito o que falar, não é mesmo? O Mulheres Cheias de Graça, Amém. ele tem ajudado muitas mulheres a se encontrarem, a se resolverem como mulheres. Então, nós queremos sim usufruir do seu conhecimento. Olha, muito Amém. obrigada. Deus te abençoe grandemente por todo o conhecimento que você trouxe para nós. Obrigada demais. Amém. E se prepare, porque nós vamos convidar de novo. Eu estou muito feliz pelo convite, muito feliz mesmo. Tá? E as mulheres que quiserem conhecer um pouco do nosso trabalho, se Deus quiser, nós vamos voltar em breve aí com as atividades do canal. O canal Doce Retidão de devocionais. E o meu canal, Kézia Queiroz, que é lá onde eu trabalho com música e alguns trabalhos musicais meus também. Tá bom? Gente, então, segue a Kézia Queiroz, né? Lá no Instagram. Gente, a voz dessa mulher. Olha, é uma coisa inacreditável, você precisa ouvir. Ela não é só
palestrante, não. Ela é cantora. Ela canta uma coisa, a voz é divina, a voz é gostosa. Você ficaria ali horas ouvindo. Então, entra lá no Instagram da Kézia, Kézia Queiroz, segue ela, logo o canal Doce Retidão vai regressar, se Deus quiser, ela está trabalhando nisso. Mas, enquanto isso, você pode entrar no YouTube, que eu creio que você vai achar uns vídeos dela lá, tá bom? Kézia Queiroz, ela está lá todo dia. Querida, beijo para você, Deus te abençoe, abençoe sua família e nós estamos aqui, precisando, mulheres cheias de graça à sua disposição, tá bom? Um grande beijo a cada irmã lindona que está aí com a gente. Para você também, amei te conhecer. A Kênia tá te mandando beijo. Ela cantou e ministrou no meu casamento, tá mandando beijo. E nós estamos assim no finalmente. Mulheres, terminou a live, a gente volta rapidinho, porque nós vamos sortear um livro agora para você. E depois, lá no grupo Mulheres Cheias de Graça, tem mais sorteio. Se você não faz parte do nosso grupo, manda aí rapidinho uma mensagem para nós, fala, olha, eu quero entrar, senão você vai ficar fora do sorteio. Para participar do sorteio, sorria, nós vamos tirar uma fotinha, você tem que ir lá, seguir a Kézia, seguir a mim e comentar a foto, senão não participa do livro. Vamos lá, Kézia. Pronto? Printado. Nós vamos colocar lá no nosso feed, você vai lá, comenta a foto e para participar do sorteio. Todos que comentarem a foto estão participando do sorteio, tá bom? Beijo, minha querida. Até mais. Deus te abençoe. Beijo. Um abraço.